É muito comum aqui nas minhas redes sociais eu ver as pessoas escreverem assim: olha, ninguém é perfeito, ninguém consegue obedecer a Deus totalmente. E quando alguém fala que é possível obedecer a Deus, sim, isso se torna no ouvido das pessoas uma coisa difícil de ser alcançado, uma loucura, né? Mas será que realmente o nosso Deus colocou algo que nós não possamos cumprir? Será que o nosso Deus deu mandamentos, o qual é difícil de nós levarmos? E nessas palavras dessas pessoas é muito difícil, ninguém é isso, ninguém é aquilo, né? Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Nessas palavras estão dizendo assim, olha, eu não consigo. Por que que não consegue? Por causa da natureza caída. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que ele dá um escape para nós obedecermos a sua palavra e termos prazer nela. Porque tem muita gente que não tem prazer em obedecer, obedece com medo das punições que pode advir, né, das transgressões da lei de Deus. Certa vez eu vi um pregador na sua bicicleta lá no interiorzinho. Ai, mas como é difícil, é cansativo. Pensei comigo, esse nunca conheceu o evangelho. Para ele isso aqui é um fardo. E o próprio Jesus falou que o fardo dele é leve. E ele é manso. E a palavra de Deus deixou isso para nós cumprirmos, sim. Será que nós não conseguimos cumprir? Conseguimos sim. Como? Está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: de sua própria vontade gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primícias das suas criaturas. Então, meus amigos, nós temos que nascer de novo pela palavra. Está escrito aqui. Quando nós temos o DNA da palavra de Jesus na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, nós vamos cumprir sim. Vamos cumprir a palavra dele, porque nós vamos ter prazer. Essa palavra, esse DNA que está em nós, ela nos induz nós a cumprirmos a palavra de Deus. Eu mesmo, quando eu não era convertido, não tinha nascido de novo, mas como é difícil, era um peso para mim. Hoje não. Hoje é uma alegria. Uma alegria. Ah, mas você não peca? Eu já expliquei os dois tipos de pecado. No nosso dia a dia nós pecamos, claro que pecamos, mas como que nós pecamos? Situações que o diabo coloca, tropeços que o diabo coloca, e induz nós ao pecado. Mas qual é o pecado? Aquele pecado o qual eu não tenho controle sobre ele, que faz parte da nossa carne enquanto estamos caminhando aqui. Mas nós temos o DNA da palavra de Deus, temos o DNA de que fomos gerados pela palavra. E aí, aquele tropeço se torna um horror para nós, se torna um peso na consciência para nós. E nós, imediatamente, quando às vezes acontece de nós pecarmos, claro que pecamos, nós vamos aos pés do nosso advogado, que é Jesus Cristo. Oh, meu Deus, me perdoe, olha, isso aqui eu não queria fazer isso, eu acabei fazendo assim, sem perceber. Nós pedimos perdão a Ele. É o pecado que não foi consumado. Por exemplo, o pecado de pensamento, alguém nos afrontou, com vontade de estrangular aquela pessoa, foi um pecado. E você, meu Deus, não posso fazer isso, né? Tá escrito aqui, ó. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Tiago 14, 1 e 14, depois o 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então nós chega até, né, o pecado ser concebido. Aí o pecado gerou o pecado, concebeu o pecado, gerou o pecado. Mas nós não consumimos o pecado. Nós não executamos ele. Por quê? Porque a lei impediu. O DNA de Deus que está em nós, que é a palavra, impediu nós de irmos mais adiante para gerar a morte. Ele nos livrou da morte. Vocês estão entendendo? A palavra livra nós da morte.
Porque no livro de João, 1 João, está aqui, olha o que diz a palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala assim, aqui no capítulo 5, vamos ler o 5, né? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Se a palavra de Deus está dizendo, mas você está dizendo que é pesado, tem algo errado com você. Talvez você não nasceu de novo, né? Talvez você não nasceu de novo. Por isso que esse mandamento aqui se torna pesado. E a própria palavra fala que nós vamos vencer o maligno, o tropeço que ele lança diante de nós, o pecado que ele coloca para nós tropeçarmos. Está aqui no capítulo 2 da primeira carta de João, e o versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Aí eu vejo muita gente falar assim, eu sou tão fraquinho. Mas a palavra está falando que nós somos fortes. E a palavra de Deus está em vós. Se a palavra de Deus está em você, você é forte sim. A ponto do quê? E vós venceste o maligno. Nós somos fortes a ponto de vencer o maligno, a não ser que a palavra não esteja conosco, né? Se a palavra não estiver conosco, certamente nós vamos ser muito fracos. Mas quando a palavra está conosco, nós somos fortes. E para finalizar, o versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se você anda falando, é muito difícil, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A palavra chama nós de perfeito. A palavra chama nós de santo. Por quê? Porque a palavra de Deus vai explicando para nós. Nós temos a palavra dentro de nós. Por exemplo, lá no meu trabalho, muitas pessoas não são nascidas, são naturais. Tem aquela rodinha ali de amigos, de pessoas gargalhando, contando coisinha. Na mesma hora o Espírito Santo fala, cuidado, cuidado, se você entrar aqui nessas conversas, você vai ser arrastado e vai cometer pecado. Se você entrar nessas piadinhas, nessas brincadeirinhas aqui, você vai cometer pecado, você vai ser arrastado. Aí eu saio de fininho, porque a palavra está dentro de nós, dentro de mim, né? Outra situação, a gente vê alguém falando isso, falando aquilo, não chegue perto. Não chegue perto, sai disfarçadamente. Se cometer algum pecado ali, um deslize, vai lá no banheiro, peça perdão a Deus. Você não consumiu o pecado, mas pecou. No momento que você está no banheiro, meu Deus, me perdoe. Ou o Espírito mesmo está andando, meu Deus, me perdoe, me dá força, Senhor. Ainda bem que a tua palavra está aqui comigo. É assim que Deus quer que nós agimos, né? Que Deus possa estar em você, para que você seja uma pessoa forte também.